Fala Vasco, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma reflexão acerca de alguns comportamentos que nós temos com as outras pessoas e deixar um alerta. E o alerta é o seguinte: cuidado como você trata as outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Eu já vi vários episódios onde pessoas que exerciam e que exercem uma posição de poder maior do que a outra, essa pessoa que está numa posição maior humilhar essa pessoa que está aqui embaixo. Ou eu também já vivi experiência, inclusive uma experiência pessoal, onde minha família, junto dos meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, as pessoas da comunidade a qual nós vivíamos na época, em Alagoas, virarem para os meus pais e falar: tá vendo esses teus filhos? Todos eles vão dar para ladrão, para bandido, vão ser tudo marginal, e olhe lá se eles chegarem até os 20 anos de idade. E essas pessoas lançarem essa maldição com a boca e esquecerem que elas também tinham filhos, tinham descendência. E o tempo se passar, essa maldição dessas pessoas se tornarem em bênção, porque Deus transforma maldição em bênção na vida daqueles que são seus filhos, e automaticamente essas pessoas se esquecerem que o que você planta, você colhe, e acontecer o efeito contrário na vida delas. Então, quando eu olho para o passado hoje, eu penso e reflito muito a forma como que eu trato as pessoas. Não estou dizendo que eu sou um cara exemplar e um cara fora da curva, um exemplo a ser seguido. Não, eu erro. Já errei, continuo errando, já fui escroto, cometo escrotice, faço um monte de cagada. Só que cada vez mais eu vou ganhando a consciência de, no momento de estresse, no momento de ira, no momento de raiva, eu não descontar nas pessoas que não têm nada a ver e saber valorizar cada pessoa, independente da função a qual ela está exercendo naquele exato momento. Hoje, quando eu olho para trás e vejo as pessoas que falaram isso para os meus pais, praticamente todas, os seus filhos não deram para coisa boa. Porque essas pessoas, elas tinham o prazer de lançar maldição na vida do próximo. E não foi a nossa capacidade, mas foi a misericórdia de Deus que nos alcançou e nos guardou, nos tirando de um ambiente que era propício para a criminalidade e nos colocando em outro ambiente que fez a nossa mentalidade mudar. E aqui fica mais uma lição desse vídeo. Existem lugares que te influenciam para o mal. Claro que é muito uma questão de caráter, sim. Só que existe lugar que você não consegue minimamente ter acesso a coisas boas. O que te é apresentado é sempre o pior lado da história. É sempre o pior lado do ser humano. É sempre os exemplos ruins da sociedade, os exemplos ruins da vida, os exemplos ruins de uma péssima educação, a falta de estrutura de um lugar. E isso te condiciona a viver em um modo limitado. Isto é fato. Por exemplo, agora que nós temos mais informação acerca de alimentação, de que comer carne não é o mal, e sim, pelo contrário, é um bem que faz para o nosso corpo, de que você ter uma dieta baseada em carboidrato, você detona o teu corpo. Ao invés de você comer proteína, só que foi vendido para nós uma ideia de que você comer arroz, feijão e macarrão é o que te dá sustância, quando na verdade o que te dá sustância era o que os antigos falavam: a mistura, a carne, a proteína é o que te dá sustância, porque nós somos carnívoros. Isso é o que dá sustância para o nosso corpo. Comer grãos não dá as vitaminas necessárias para nós ter um alto desempenho como homem, como mulheres, como ser humano melhor. É claro que existem várias bandeiras, inclusive de vegetarianismo, veganismo, um monte dessas coisas aradas todas aí. Cada um vive do jeito que quiser. Só que é fato.
Existem proteínas na carne que é essencial para o nosso corpo, ok? A natureza não mente. É fato. Agora, quando você não tem acesso à informação, às vezes você se comporta como escravo e nem sabe que você está se comportando como escravo, porque nunca uma ideia de liberdade passou pela tua cabeça. Então, esse hábito de lançar maldição na vida dos outros, de julgar o comportamento das outras pessoas, de condenar as outras pessoas, é um comportamento de pessoas escravas. E essas pessoas, elas têm o prazer de ver alguém errando e lançar no rosto o erro daquelas pessoas e condenar aquelas pessoas. Só que muitas das vezes elas acabam sendo cegas para a sua própria descendência, para o seu futuro, de que hoje ela pode estar numa posição favorável, mas amanhã a roda gigante da vida pode dar um 360 e quem está embaixo ir parar em cima, e quem está em cima ir parar embaixo. E aí a pergunta que eu deixo para você é: como que você reagiria diante de uma situação onde você foi escroto ou escrota com alguém que era seu subordinado e hoje essa pessoa exerce uma posição maior do que a sua? Então, é um dos conselhos mais sábios que eu já recebi, inclusive na palavra de Deus. É para que nós venhamos honrar o nosso próximo, respeitar a cada pessoa, independente da posição que ela esteja fazendo. Por quê? Nós não podemos esquecer que nós precisamos de pessoas. Inclusive, na maioria dos casos, quando nós somos internados, nós somos cuidados por pessoas que nós nunca vimos na vida. Às vezes, ou na maioria das vezes, quando nós partimos dessa terra, nós partimos dela junto de pessoas que nós nunca tínhamos visto antes. Nós nem sabíamos da existência dessa pessoa. Imagine, você está andando de moto, você pega um Uber, e aí você está indo para um lugar com aquele Uber, você nem conhece o cara, de repente você sofre um acidente, bum, desvivido, vai para a eternidade. Ou seja, você partiu dessa terra na garupa da moto de alguém que estava exercendo a profissão de Uber, você nem sabia malemar o nome dessa pessoa, você nem conhecia. Duas histórias totalmente diferentes, dois universos totalmente diferentes se encontram e partem junto para a eternidade. Um pode ir para um lado, outro pode ir para o outro, ou os dois podem ir para o mesmo lugar. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você está no corredor da empresa, tem alguém limpando o chão. Às vezes você passa, você exerce uma função que é um pouquinho mais remunerada do que aquela pessoa, você não dá um bom dia para a pessoa. E às vezes a pessoa que está limpando aquele chão, ela pode ser até mesmo o dono da empresa ou alguém que você conhece, mas que fora dali ela exerce uma posição de poder e de influência e que um dia você pode precisar da ajuda dela. Inclusive eu não estou falando de teoria, tá? Estou falando do que eu vivo e do que eu conheço. Eu conheço pessoas, inclusive no ambiente de trabalho, na empresa esse meu amigo exerce uma função de serviços gerais, mas fora da empresa ele cuida de uma comunidade de pessoas com mais de 100 pessoas e ele exerce uma posição de liderança, de líder espiritual na vida dessas pessoas, inclusive tratando e cuidando de pessoas dependentes químicas, levando cesta básica para quem tem necessidade. Tem posição de influência no meio dessa comunidade, tem uma vocação para a comunicação que muitas pessoas que têm posição de comunicação na empresa não têm, mas que ela não tem um reconhecimento naquele ambiente, mas fora dali, essa pessoa ela é reconhecida muito mais do que essa outra pessoa que exerce poder de um local específico. Você está entendendo como é que funciona? Cuidado quando você querer tratar mal a outra pessoa. Quando você querer tratar de forma deselegante, ou às vezes destratar alguém com as palavras. Por exemplo, você chamar um subordinado seu de burro. Cara,
Existem algumas características e algumas qualidades de quem está numa posição de influência, de autoridade, numa posição de comando. Existem algumas características que é obrigatório você ter. É obrigatório. A primeira delas é você ter empatia. É você ter o mínimo de educação e diplomacia. É você entender que uma fala sua, dependendo do tom que você fala, pode ferir a outra pessoa e interferir no desempenho daquela pessoa. E às vezes se torna para nós muito fácil a gente chamar o outro de burro quando nós somos bons em uma área e a outra pessoa não tem tão grande desempenho na mesma área em que a gente tem. É até uma questão de arrogância. Aí fica fácil, por exemplo, eu chamar o cara de burro por ele não saber tocar um instrumento que eu toco. E avaliar o cara de acordo à minha régua. Só que se colocar eu na área em que esse cara é bom, eu também vou passar vergonha. Entendeu? Então, ou seja, quando eu chamo outra pessoa de burro, eu estou avaliando a outra pessoa de acordo à minha régua, de acordo à área em que eu tenho expertise. Só que se eu for para a área desse cara, eu não tenho a mesma habilidade que ele. Esse que é o problema. E aí é um ponto de vista egoísta, deselegante. E quando você começa a destratar as outras pessoas elas têm sentimento e elas também têm boca. Elas falam. E por elas falarem, existe um ditado no mundo corporativo que diz que o boca a boca é uma das melhores formas de se vender. Porque é um feedback espontâneo. Você faz um serviço com alguém, a pessoa gosta do teu serviço, ela sai divulgando. E automaticamente esse negócio cresce de forma orgânica, sem você ficar gastando dinheiro em propaganda. A boa fama e a má fama acontecem da mesma coisa. Quando você é alguém que é respeitador, alguém que é educado, alguém que sabe tratar as outras pessoas, quando você trata bem um aqui, essa outra pessoa vai falar para fulano, fulano vai falar para ciclano, ciclano vai falar para beltrano, e assim vai se espalhando. Olha, aquela pessoa respeitosa. E cada vez que você se comporta daquela forma, aquele viés, aquela visão que as pessoas têm ao teu respeito vai se confirmando. De repente, uma boa fama está formada a seu respeito. Do contrário, também é válido. Quando você distrata as outras pessoas, essa pessoa que foi ferida, ela vai contando. E notícia ruim, ela chega primeiro que a notícia boa. Pega isso aqui. A notícia ruim, ela tem mais poder de impacto do que a notícia boa. Então, cada vez mais que nós fazemos uma coisa errada e nós distratamos a outra pessoa ela fica indignada e ela sente a necessidade de passar adiante essa má informação, esse seu mau comportamento. Quando você tem uma atitude boa com relação a uma pessoa, nem todo mundo vai passar essa informação para frente. Ela passa de maneira orgânica, é mais demorada. Então, construir uma boa reputação leva-se tempo. Só que construir uma má reputação é no curto prazo. Às vezes você, uma pessoa boa, tem um comportamento bom, mas uma atitude ruim que você tem pode gerar toda uma distorção e gerar uma imagem a teu respeito a qual você não queria, a qual você não se comporta daquela forma. Mas por você agir mal naquela forma, você desconstruiu toda aquela tua boa reputação. E construíram a teu respeito uma visão baseado em um caso isolado, em um comportamento isolado que você teve com determinada pessoa. Então a lição que eu tiro quando eu passo por situações deselegantes de pessoas distratarem umas às outras, às vezes pessoa que tem uma certa influência distratar uma pessoa que está abaixo da sua hierarquia de comando, eu olho e eu falo, coitado ou coitada. Porque essas pessoas é meio que elas são limitadas com relação à visão do futuro. E elas esquecem que quando nós estamos lidando com o ser humano ou fazendo qualquer coisa aqui nessa vida, nós estamos plantando. Quando eu ofendo você, eu não estou simplesmente ofendendo você. Parafraseando as palavras de Jesus. Quando vocês oferecerem um copo de água a um dos meus pequenininhos, a mim vocês estão oferecendo. Ou seja,
Nas palavras de Jesus, quando você está fazendo um bem para um filho de Deus, você não está fazendo para ele. Você está fazendo para Jesus. Você está fazendo para Deus. Quando você está fazendo mal para um filho de Deus, você não está fazendo simplesmente para aquele pequenino, para aquele filho de Deus. Você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Jesus. Quando você faz um mal ou faz um bem, você está plantando. E esse bem ou esse mal vai vir, vai chegar na sua conta mais cedo ou mais tarde. E a vida, ela é especialista em transformar os cenários que parecem impossíveis. Quando você é ferido por uma pessoa, a pessoa que te feriu, na maioria das vezes, ela vai esquecer isso aí. Só que você que foi ferido, você não esquece, meu irmão. Eu falo isso por experiência própria. Eu quis estudar em um foco absurdo depois de uma situação em que eu passei, que eu já citei várias vezes aqui no canal. E até hoje eu não esqueço. Eu ressignifiquei essa situação e tenho um carinho imenso por algumas pessoas. Carinho imenso, maravilhoso, que foi ressignificado. Mas naquele momento eu sentia raiva e desprezo. E isso me ajudou. Só que existem algumas pessoas que elas não têm a facilidade de perdoar. E elas guardam essa lembrança com uma sede de vingança. E às vezes essas oportunidades de devolver na mesma moeda, elas chegam. E essas pessoas, elas não pensam duas vezes antes de retribuir o mal com o mal. Nas palavras de Jesus, você tem que retribuir o mal com o bem. Só que fora dessa regra, tem muitas pessoas que elas devolvem o mal com o mal. Então, de novo, não é porque o cara está varrendo um chão da sua empresa, que é um trabalho digno, que esse cara ele é inferior a você. Não é porque você é um cara que está numa posição um pouco maior que você não tem que dar bom dia para as pessoas. Para com isso. É feio. Não te custa nada você chegar num ambiente onde você trabalha, onde você está. Ah, de manhã eu estou de mau humor, não interessa. É uma questão de bom senso, de educação, de básico de comportamento em grupo. É uma questão de sobrevivência, é um básico. Você chegar num ambiente para as pessoas que estão diante de você falar bom dia, tudo bem? Independente se você acorda de bom ou de mau humor, mas é sua obrigação para ter uma boa convivência num ambiente, principalmente corporativo. Você não tem nada a ver com os meus problemas, assim como eu não tenho nada a ver com os seus problemas. Não é porque eu tive uma péssima noite que eu tenho que chegar num ambiente contagiando todo mundo com a minha energia horrível, porque eu tive uma péssima noite. As pessoas que estão ali não têm nada a ver com os meus problemas. Tá entendendo? A energia que você carrega, ela tem o poder de transformar o ambiente, velho. Se você for um cara que acorda todo dia com o pé no saco, você vai contaminar todo o ambiente que você chega. E aí quando tu virar as costas, as pessoas vão olhar e falar, opa, aí, onde esse cara chega é só reclamação. Onde essa mulher chega é só desse jeito. Ó, todo mundo já começa a ficar nervoso, começa a ficar tenso, já começa a dar uma tremedeira. Não é bonito, não é feio. As pessoas se sentirem desconfortáveis perto de você não é bonito. Existem duas regras que tem por aí. Ou as pessoas te respeitam ou elas têm medo de você. Só que existem contextos onde as pessoas devem ter medo de você. Ok? Num ambiente violento, é bom as pessoas ter medo de você. Muito medo, porque sabe que você tem uma força descomunal e pode devolver na mesma ou numa proporção de força muito maior aquele dano que elas podem causar. Então, por exemplo, você está na sua casa, de repente vem um ladrão e começa a minar a sua propriedade. Só que ele sabe da sua fama, em que outros ladrões pisaram na sua casa e eles tomaram chumbo. E por ele saber dessa fama, ele sabe que se ele pisar ali dentro, você não vai pensar duas vezes antes de trucidar com ele. Então eles têm medo e sabem do seu poder de fogo, que pode ser desproporcional o dano que ele pode causar em você. Então por ele ter medo, ele não vai pisar na sua propriedade. Só que existem alguns ambientes que, para você entrar nele, não é por medo e sim por respeito.
tanto da pessoa boa, tanto da pessoa ruim. Tanto do cara bom, tanto do cara mal. Tanto do cara que gosta ou não de você. E é muito melhor você ser respeitado por as pessoas, porque as pessoas elas vão sentir a necessidade de ouvir o que você tem a dizer e vai querer aprender com você. E principalmente quando você é alguém que é um Zé Ninguém. Para você, o cara pobre, assim como eu, nasceu em ambiente escasso financeiramente. Se você tem a habilidade de despertar uma chama no coração das pessoas, ou seja, você tem o poder de contagiar com o teu jeito as pessoas e transformar o ambiente, isso se torna uma ferramenta poderosa para você entrar e sair de qualquer lugar. Porque um cara pobre, que as pessoas têm medo dele, qualquer um pode conseguir isso. É só você passar na rua e ver um cara com boné cheio de tatuagem, cheio de corrente no pescoço, com uma arma na cintura ou fumando um cigarro. Você já pensa que é um cara que vai te assaltar. Então você tem medo desse cara. Você passa longe. E onde esse cara passa, você fala, mano, eu não quero nem contato com esse cara. Agora, se você é um cara, você pode não ter uma posição de destaque socialmente, mas se você é um cara que contagia um ambiente, passa pelas pessoas e as pessoas têm prazer de falar com você, fica muito mais fácil de você abrir portas na sua jornada de crescimento. Então é sobre isso. Saber tratar as pessoas com dignidade. Entrar e sair de um ambiente. Eu sei que tem pessoas que elas são mais reclusas. Eu sei que tem pessoas que elas, no seu comportamento não verbal, elas criam uma projeção no outro para que você não dirija palavras a ela. Tem pessoa que é assim. Tem ambiente que eu entro, eu olho para a pessoa ela tem vergonha, então eu já sei. Leia só um pouquinho de leitura corporal, você já sabe. A pessoa tem um pouco mais de vergonha, às vezes não me conhece, eu não vou ficar forçando uma coisa que a pessoa não quer. Vou respeitar esse momento, isso faz parte da empatia, de identificar, opa, tá tranquila, de boa, normal. Agora, tem momentos em que, se você trabalha no mesmo posto de trabalho que a pessoa, minimamente, você tem que chegar pro cara e falar, oi, boa noite, bom dia. Aí você nem fala direito com o cara, nem é seu amigo não. Boa noite, bom dia. Isso cria pelo menos laços superficiais, mas laços diplomáticos, que faz com que viabilizem vocês ter um bom andamento no setor. E para que uma empresa cresça, para que uma jornada 2 dê certo, para que um posto de trabalho consiga cumprir e entregar resultado, é preciso ter diplomacia entre as pessoas. Ter essa cordialidade de chegar e bom dia, boa tarde, boa noite, oi fulano, oi ciclano, tudo bem? Falar de forma respeitosa. Porque já dizia os mais antigos, quando se perde o respeito, aí já era. Cumprimentar as pessoas faz parte do respeito, por mais que você tenha vergonha. Às vezes você é uma pessoa excelente, uma pessoa maravilhosa, mas essa tua vergonha faz criar uma imagem a teu respeito que você não desejaria. Cria a teu respeito uma imagem negativa. As pessoas começam a te enxergar, às vezes, como uma pessoa arrogante. As pessoas são assim. Elas criam a imagem de que você é uma pessoa arrogante, quando na verdade você é uma pessoa extremamente gente boa. Só é uma pessoa que tem vergonha. Às vezes não teve a informação de chegar e conhecer essa informação acerca de que você fala um bom dia, uma boa noite, mesmo que de forma baixa ou tímida. Isso faz com que as outras pessoas não te julguem como alguém arrogante. O tempo inteiro nós estamos buscando padrão. O tempo inteiro o ego humano está tão inflado, nos últimos tempos, principalmente na nossa geração atual, que qualquer coisa, a pessoa passar por nós, pode ser nosso conhecido, passar por nós, não nos cumprimentar, nós já nos sentimos ofendidos. Então, quando você ganha essa habilidade de chegar num ambiente e falar bom dia, eu não tenho a obrigação de falar bom dia para todo mundo que eu vejo. Só que de livre e espontânea vontade, eu gosto de chegar para cada pessoa e falar bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Isso faz com que a pessoa inconscientemente já abra uma janela. Quando eu precisar de uma ajuda, espontaneamente ela já vem a me ajudar. Ou às vezes eu passar uma informação que vai fazer ela não cometer um erro. Fica muito mais fácil dela receber esse feedback.
e também contagiar o ambiente com uma boa energia. Entende? Você, varão, você, vaso, tem esse poder nas suas mãos de ditar, ou melhor, despertar no outro um comportamento positivo e negativo. Então, quando você começa a aprender acerca disso, você também aprende a ler o ambiente e se comportar de acordo com aquele ambiente. É claro que quando você ganha a habilidade de ler ambiente, você consegue entrar e sair em qualquer tipo de ambiente. E existe ambiente onde você pode contagiar por você estar junto de pessoas que estão no mesmo nível que você. E existem ambientes onde tem pessoas que estão em posições maiores. E aí você vai ter que saber se comportar também nesse ambiente. Então, é justamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Então, portanto, o que eu deixo para você, a recomendação é, a lição que fica desse nosso vídeo é, deixa o like, se inscreva no nosso canal, porque como você assistiu até aqui, achou esse conteúdo relevante, você deixando o like, deixando o joinha, se inscrevendo no nosso canal, você mostra também para o YouTube que esse conteúdo tem uma relevância. E assim você contribui para o nosso canal, para o nosso crescimento e para que essa mensagem impacte cada vez mais pessoas. Muito obrigado você que assistiu esse nosso vídeo até aqui. Para mim é uma satisfação, é uma honra imensa ter cada um dos senhores. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação imensa ter cada um dos senhores aqui. Então eu espero você no próximo vídeo e tamo junto, vasos.